A maior dificuldade, não sei se a Renata vai concordar ou não, é com a visão cultural que você tem da velhice, né? Quando você encara o envelhecimento como uma sucessão de perdas e só, né? E que o idoso, ele vai deixando de ter projetos de vida, vai deixando de poder exercer, né, os papéis sociais e outras coisas que ele exercia, essa visão, né, ela ainda faz com que vários profissionais vejam o idoso como uma criança. A gente ouve sempre isso, né? O idoso vira uma criança. Não, o idoso não vira uma criança. A vida da gente não é um círculo, né, que fecha, voltou a ser criança. Não é bem assim. Temos várias, né? Mesmo o idoso que tem uma demência grave, você não pode comparar uma coisa com outra. Não é porque você troca a fralda ou porque você tem que dar de comer na boca que ele é uma criança. Não, ele é uma pessoa que chegou, né, com N coisas nessa vida, né? Eu acho que quando a gente trabalha o método, a abordagem centrada na pessoa, uma das questões que nós temos é entender as relações familiares. Porque as famílias, eu sempre brinco, né? Agora a gente tinha o exemplo da família Doriana que nunca tem, agora a gente tem a família Qualy, né? Não sei se vocês viram a propaganda da manteiga da Qualy, mas é uma família totalmente violenta, com umas relações totalmente equivocadas, que é do pessoal da Porta dos Fundos, enfim, mas não vou fazer propaganda deles, mas só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos, as famílias são relações humanas, né, e nem sempre tranquilo, né, não é porque o idoso está lá, acamado, ou que seja, que ele tenha sido bonzinho a vida toda, né, não sei o que rolou, né, então é preciso, de alguma forma, entender essas relações familiares, né, um dos passos que a gente utiliza na abordagem centrada na pessoa é exatamente esse, né? As relações familiares, como é que elas se dão, né? E aparece muito essa questão do que a gente chama idadismo, ageísmo, né? As pessoas têm uma visão ou de infantilizar o idoso, ou se não de paternalizá-lo, né? Então, tira totalmente a autonomia dele, porque ele não pode fazer isso. Não, ele já está velhinho, imagina que vai fazer isso, né? Me dá o seu cartão de banco, imagina que o senhor vai ficar na fila. Enfim, várias coisas que a gente vai tirando a autonomia do idoso, né? E que não é bom em termos da saúde, da manutenção da saúde dessa pessoa. Então, nós temos várias ferramentas que são usadas dentro da abordagem, que podem nos ajudar a mapear essas relações familiares. E a partir daí, a gente tem várias opções. Chama a família para conversar, enfim, tem várias formas que a gente pode fazer. Mas um dos passos principais é exatamente entender essas relações familiares. E entender também a rede social. Porque, às vezes, a família, ela não é o único apoio que esse idoso pode ter, né? Às vezes, a gente acha que a família, laços de sangue, né, é que tem que dar conta, né, da questão do auxílio a esse idoso. Às vezes, não. Às vezes, as redes, né, elas acabam auxiliando até mais, dependendo de como esteja a relação da família, né? Se eles ainda têm vínculo entre eles, se não tem violência, se não teve violência no passado, enfim. Então, tudo isso a gente avalia durante a abordagem que é feita pelo método, né? Como a Renata falou, dois pontos principais são importantes. Primeiro, a integralidade da atenção, né? E a interdisciplinaridade. E segundo, a longitudinalidade. Que diabo é isso? A gente não pretende ter o conhecimento de uma pessoa em um único encontro, porque não dá tempo. O encontro, ele deve ser vários encontros, né? Com a mesma pessoa, para que a gente possa entender um pouco mais dessa dinâmica familiar e até poder, de alguma forma, conversar com as pessoas e ver o que é possível ser feito. Às vezes, a gente tem poucas
opções, né? Nós temos vários casos de violência, negligência, enfim, né? Mas aí a gente acaba recorrendo a áreas fora da saúde, né? Eu só gostaria de lembrar que o método centrado na pessoa, ele não é usado só na área da saúde. A área da assistência social fora do Brasil, né, os serviços de assistência social ao idoso, também usam abordagem centrada na pessoa, né? Só para a gente não ficar com essa associação de que é só a área da saúde, né? Renata, você quer complementar alguma coisa? Eu posso... a Maria Elisa falou agora, né, dessa questão de tentar conhecer as relações familiares, né? Na área da saúde, normalmente a gente utiliza alguns instrumentos, que a gente chama instrumentos de abordagem familiar, né? E aí a gente tem o genograma, que é um mapa, né, de todas as pessoas ali. Normalmente a gente coloca 3 gerações, né? Então, pai, mãe, avó, avô e filhos, normalmente. E aí, através de símbolos, a gente utiliza símbolos para estabelecer essas relações. Se é uma relação forte, se é uma relação fraca, né? Se teve separação na família, enfim. E aí a gente consegue mapear um pouquinho das relações, né? Porque a gente acaba, como a gente falou agora, né? A gente faz várias abordagens com essa família, com essa pessoa, para tentar aí desenhar esse mapa, né? Esse instrumento. E é um instrumento que a gente sabe que é dinâmico, né, porque a gente representa tudo nele, a gente coloca óbitos, né, se teve óbitos, tem uma gestação, a gente coloca, enfim, é um instrumento dinâmico, mas é importante para a gente tentar aí saber quem que, por exemplo, no caso do idoso, quem que é quem são as pessoas que pode ajudar nesse cuidado, né, ajudar, enfim. Então, é um instrumento que a gente tem utilizado. Em relação ao ambiente, né, à comunidade, a gente utiliza outro instrumento, que chama Ecomapa. E aí a gente coloca, né, esse idoso, esse usuário, né, ou essa família no centro, e aí a gente tenta conhecer aí, mapear, desenhar as relações, né, desta família, deste idoso, com os pontos que a gente chama de apoio social. E aí a gente representa não só equipamentos, por exemplo, né, equipamentos de saúde, UBS, ou equipamentos sociais. A gente coloca esses equipamentos também, mas a gente coloca também a comunidade. Então, será se esse idoso ele frequenta uma igreja, será que aquela igreja, né, aquela pessoa, vamos supor, né, tem alguém ali naquela igreja que daria um suporte, né, que a gente pode aí dar apoio nesse cuidado. A gente representa também vizinhança no Ecomapa, então a gente tenta aí desenhar, né, onde pode ser apoio para nós aí, profissionais de saúde, trabalhar com esse paciente, com esse idoso, com essa família. Tem um instrumento também muito legal, que é o Apgar familiar, que também Sim. Dá para a gente usar, que aí a gente consegue ver um pouco do estresse que está rolando, né, de como estão essas relações, e a gente tem outros instrumentos que são aplicados no momento posterior, depois que a gente fez o genograma, que a gente aplicou o Apgar, se a gente detectou alguma coisa aí, a gente pode aprofundar. Então, nós temos alguns instrumentos que vão mais para a área de violência, tem outros instrumentos que vão mais para a área da perda de vínculos, enfim. Então, é muito interessante porque a gente faz essa avaliação e nunca é feita por um profissional só, né? A gente constrói isso dentro da equipe, porque às vezes você percebe alguma coisa na visita domiciliar ou né, na atenção daquela pessoa, e a outra pessoa, né, enquanto você está lá envolvido com o idoso, você às vezes não vê a linguagem não verbal dessa família, uma série de outras coisas, por isso que é importante a gente ter esse atendimento interdisciplinar, né, para que a gente possa ter um diagnóstico melhor de como se dão essas relações.